ação do culto em Jerusalém, especialmente em torno do templo construído por Salomão. Este templo é retratado como o lugar onde Deus escolheu para habitar entre o seu povo, e sua construção e dedicação são narradas com grande detalhe e cerimônia. O reinado de Davi também recebe considerável atenção em 1 Crônicas, com destaque para seus sucessos militares, suas contribuições para a adoração a Deus e seu desejo de construir um templo para o Senhor. Embora Davi seja retratado como um líder poderoso e bem-sucedido, ele não está isento de falhas e pecados, como o episódio de seu adultério com Batseba e o subsequente assassinato de Urias, marido dela. Apesar de suas falhas, Davi é elogiado como um homem segundo o coração de Deus, cuja fé e devoção são evidentes em sua adoração e serviço a Deus. Seu desejo de construir um templo para o Senhor é percebido como um sinal de sua devoção e amor pelo Senhor. E embora Deus não permita que ele o faça, ele promete estabelecer a linhagem de Davi para sempre. Além disso, 1 Crônicas destaca o papel dos músicos e cantores no culto a Deus, incluindo a organização dos levitas em coros e bandas para liderar o louvor e a adoração no templo. Este aspecto da adoração é enfatizado como uma parte vital da vida religiosa e cultural de Israel, demonstrando a importância da música e do louvor na experiência espiritual do povo de Deus. Outra característica única de 1 Crônicas é a ênfase na oração e na busca de Deus em tempos de crise e necessidade. O livro destaca várias ocasiões em que os líderes de Israel recorrem a Deus em oração e busca por orientação e intervenção divina, demonstrando uma confiança profunda na soberania e no poder de Deus para agir em favor do seu povo. O livro de 1 Crônicas termina com a morte de Davi e a transição do poder para seu filho Salomão. Salomão é ungido como rei e continua a construção do templo em Jerusalém, dando continuidade ao legado de seu pai e estabelecendo-se como um dos maiores reis de Israel. Em resumo, o livro de 1 Crônicas é uma rica tapeçaria de narrativas históricas, ensinamentos espirituais e lições de vida que oferecem uma visão profunda da história de Israel e de sua relação com Deus. Ele nos apresenta uma série de personagens e eventos que ilustram os complexos aspectos da fé, da liderança e da condição humana. 1 Crônicas continua a ser uma fonte de inspiração e sabedoria para os crentes hoje, lembrando-os da importância de permanecerem fiéis a Deus e de buscarem sua presença em todas as áreas de suas vidas. O livro de 2 Crônicas é uma continuação direta da narrativa encontrada em 1 Crônicas e faz parte dos chamados Livros das Crônicas, que são uma parte fundamental do Antigo Testamento da Bíblia. Este livro, composto por 36 capítulos, é uma crônica detalhada da história de Israel, centrando-se principalmente no reino de Judá e na história do templo em Jerusalém. A narrativa de 2 Crônicas começa com a ascensão de Salomão ao trono de Israel após a morte de seu pai, Davi. Salomão é ungido como rei e continua a obra de construção do templo em Jerusalém, iniciada por seu pai. A construção do templo é retratada como um evento de grande importância e significado espiritual, simbolizando a presença e a glória de Deus entre o seu povo. O Templo de Salomão é descrito em detalhes impressionantes, desde os materiais utilizados em sua construção até a elaborada decoração e os rituais de adoração realizados em seu interior. O templo é o centro da vida religiosa e espiritual de Israel, o lugar onde Deus escolheu para habitar entre o seu povo e onde os sacrifícios e ofertas são apresentados a ele. Além da construção do templo, 2 Crônicas também narra os reinados dos reis de Judá, começando com Salomão e continuando até a destruição de Jerusalém pelos babilônios.
Cada reinado é avaliado com base na fidelidade do rei à lei de Deus e no seu compromisso com a adoração verdadeira. Reis como Asa, Josafá, Ezequias e Josias são elogiados por sua devoção a Deus e suas reformas religiosas, enquanto outros são condenados por sua apostasia e idolatria. Uma das histórias mais notáveis em 2 Crônicas é a narrativa da dedicação do templo por Salomão. Este evento é marcado por uma cerimônia solene e grandiosa, com sacrifícios e ofertas abundantes apresentados a Deus. Salomão faz uma oração de dedicação, pedindo a bênção de Deus sobre o templo e sobre o seu povo. E Deus responde enviando fogo do céu para consumir os sacrifícios, demonstrando sua aprovação e aceitação do templo como seu lugar de habitação. Outra história significativa em 2 Crônicas é a narrativa da reforma religiosa realizada pelo rei Ezequias. Ezequias é elogiado por sua devoção a Deus e seu desejo de restaurar a adoração verdadeira em Judá, removendo os altares pagãos e restaurando o culto no templo. Ele convoca o povo para celebrar a Páscoa e renovar sua aliança com Deus. E Deus responde enviando cura e libertação para o seu povo. No entanto, nem todos os reis de Judá são fiéis a Deus. E 2 Crônicas registra as consequências da apostasia e da idolatria. O rei Manassés, em particular, é retratado como um líder ímpio que promove a adoração de deuses pagãos e persegue os profetas de Deus. Sua rebelião contra Deus resulta em punição divina e na decadência moral e espiritual do reino de Judá. A história de 2 Crônicas culmina com a queda de Jerusalém e a destruição do templo pelos babilônios. O rei Nabucodonosor invade Judá, saqueia Jerusalém e leva cativos muitos dos habitantes para o exílio na Babilônia. Este evento marca o fim do reino de Judá como uma entidade política independente e o início de um período de exílio e dispersão para o povo judeu. Apesar da destruição de Jerusalém e do templo, 2 Crônicas termina com uma nota de esperança e promessa de restauração. O rei Ciro da Pérsia emite um édito permitindo que os cativos judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo, cumprindo assim a profecia de Jeremias. Este evento marca o início de um novo capítulo na história de Israel, onde o povo é renovado em sua fé e compromisso com Deus. Em resumo, o livro de 2 Crônicas é uma crônica detalhada da história de Israel, centrando-se no reino de Judá e na história do templo em Jerusalém. Ele nos apresenta uma série de personagens e eventos que ilustram os complexos aspectos da fé, da liderança e da condição humana. 2 Crônicas continua a ser uma fonte de inspiração e sabedoria para os crentes hoje, lembrando-os da importância de permanecerem fiéis a Deus em todas as circunstâncias e de confiarem em sua providência e cuidado soberano. O livro de Esdras, uma parte fundamental do Antigo Testamento da Bíblia, é uma narrativa histórica que registra eventos cruciais na história de Israel após o exílio babilônico. Composto por 10 capítulos, Esdras é uma fonte valiosa para entender a restauração do povo judeu após o cativeiro babilônico e o subsequente retorno à Terra Prometida. A narrativa de Esdras começa com o decreto do rei Ciro da Pérsia, que permite que os judeus exilados retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. Este é um momento crucial na história de Israel, pois marca o fim do exílio babilônico e o início de uma nova era de restauração e renovação espiritual. O livro de Esdras é dividido em duas partes principais. A primeira parte, Esdras 1:6, detalha o retorno dos exilados sob a liderança de Zorobabel e a reconstrução do templo em Jerusalém. Os judeus exilados são encorajados a retornar à sua terra natal e a reconstruir o templo como um sinal de sua fidelidade a Deus e de sua determinação em restaurar a adoração verdadeira.
A reconstrução do templo, no entanto, não é sem desafios.